amorzinho platônico, gente. Isso aí é o suprassumo do romantismo. A idealização vai gerar várias obras literárias que vai ter essa temática de um amor que não é alcançado. Um amor que é sentido de um jeito avassalador. A gente tem na própria literatura alemã as crônicas do jovem Werner, gente, no alemão, né, centavos. Mas dei uma pesquisada também aí nessa obra, porque ela tem muito isso. É uma coisa meio visceral, assim, a pessoa ama de uma forma muito grandiosa, ao ponto de tentar coisas contra si mesmo em nome desse amor. Então a gente tá falando de uma coisa que é bem exagerada, tá, gente? Entretanto, existem características que vão ser tipicamente brasileiras. Essas características que eu falei até agora servem tanto para a Europa quanto para o Brasil. Porém, características como o indianismo e o ultrarromantismo e o condoreirismo vão ser características brasileiras, tá? Vamos começar com calma. Essa época do romantismo, a gente vai precisar ir um pouquinho no contexto histórico, tá? Essa época do romantismo, a gente vai ter a formação dos estados nacionais. Então, a gente está falando de uma época que, por exemplo, a gente está tendo a Revolução Francesa. A ideia de Estado francês está começando a nascer. Em outros lugares da Europa, isso também vai acontecer. Por isso, esse sentimento de nacionalismo vai aumentar em vários lugares, inclusive no Brasil. E uma forma que os autores brasileiros da época acharam para trazer esse orgulho nacional, de que o Brasil tem os seus heróis, também tem os seus textos que também tem as suas histórias que podem se transformar em clássicos. Só para fazer um paralelo, por exemplo, na literatura francesa, a gente vai ter Os Miseráveis, do Victor Hugo, que vai ser escrito dentro dessa história, que vai ser escrito dentro dessa escola literária, tá? E o Brasil também quer fazer a mesma coisa. Daí ele vai criar a corrente do indianismo. Um cara muito importante para isso é o José de Alencar. Ele vai trazer a imagem dos indígenas e vai criar essa ideia de que eles eram os nossos heróis nacionais. E com isso, que não havia conflitos, que não havia problemas, que os portugueses chegaram aqui e conseguiram coexistir com os indígenas. Por isso que essa característica tem o nome indianismo, tá? Significa que o índio vai ser colocado como símbolo de pureza e símbolo também da natureza, né, dessa integração do ser humano com a natureza brasileira. Vai ser colocado como um símbolo nacional, tá? Dentro da literatura. E a gente vai ter várias obras escritas com essa temática. Como eu falei, José de Alencar é um grande escritor que traz essa característica, a primeira fase dele. A gente vai ter, por exemplo, o Guarani. A gente vai ter Iracema também, inclusive é uma praia, né, em homenagem a essa questão do livro. Então, essa é a primeira característica brasileira, né, do romantismo do Brasil.